Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à reunião do nosso grupo de estudo, NEMO. Hoje o nosso aluno de graduação, do segundo ano do bacharelado, Lucas, vai fazer a apresentação do artigo de hoje e depois daremos continuidade com a discussão a respeito do artigo. Lucas, fique à vontade, tá bom? Obrigado, Anderson. Então, o artigo a ser discutido nesse momento é o The Effect of Cerebellar Transcranial Direct Current Stimulation on Motor Learning, né? É uma revisão sistemática, inicialmente, inicialmente ela teve uma escolha de 17, se não me engano foram 17 estudos para serem avaliados, né? E dentro desses estudos, né, as principais informações destacadas foram as seguintes. Logo na introdução, né, já se dizia que da parte da aprendizagem motora, sendo um conjunto de processos levados, associados tanto à prática ou à experiência, e mudanças que levam a mudanças permanentes no desempenho motor, além da possibilidade de adquirir novas habilidades motoras, seja por condições ambientais ou ecológicas. Essas condições ambientais, elas são dinâmicas para a parte tanto da aprendizagem ou reaprender alguma habilidade motora, seja por algum tipo de lesão ou um acidente. A principal questão a ser analisada aqui dentro desse artigo é o que é uma ETCC, né, que é uma estimulação transcraniana por corrente contínua. Ela vai ser um método de utilização de um cátodo e de um ânodo. Uma corrente ela vai passar por um local de entrada, seja na parte posterior da cabeça, ou também pela escolha de um hemisfério cerebral, e também tendo um local de saída, né? Essa corrente ela é fraca, ela aí varia de 0,03 miliamperes por centímetro quadrado, com uma densidade de 0,03 amperes por centímetro quadrado, até, se eu não me engano, são 0,2, algo assim, não lembro o valor exato no momento. E o grande intuito da estimulação é alterar os potenciais dentro da membrana, daqueles neurônios que estão em repouso, e deixarem eles mais excitados. É uma técnica não invasiva, né? Ela tem como objetivo também melhorar o desempenho durante os treinamentos dos atletas. E um dos principais focos de atenção dessa técnica é atingir o córtex motor primário e aquelas áreas pré-motoras. Além disso, um dos targets que existem dentro desses estudos é atingir o cerebelo. Por que o cerebelo? O cerebelo ele vai estar relacionado com o controle motor, tanto também de questões como aprendizagem, postura, equilíbrio, coordenação, habilidades também como cognição, e também questões relacionadas à emoção e à linguagem. E a estimulação transcraniana, ela em si é uma perturbação durante a execução de uma determinada tarefa. Por exemplo, dentro do próprio estudo, foram realizadas tarefas de caminhada, foi também realizado tarefas de percepção visual, e também
quando essa perturbação é removida, ou seja, a adaptação é retida por um período de tempo, por isso que dentro do próprio estudo lá, os pesquisadores, dentro da revisão sistemática, fizeram lá as avaliações no período anterior a 24 horas, ou mais de 24 horas, também avaliaram simultaneamente e um período logo depois da realização da tarefa. Um dos objetivos da utilização da estimulação transcraniana é reduzir a quantidade de erros durante a execução de uma determinada tarefa, ou até mesmo, como alguns dos resultados apresentaram, diminuir também a quantidade, diminuir o tempo de reação, isso, foi isso mesmo. As alterações ao longo prazo, como havia dito anteriormente, elas foram medidas em 24 horas ou mais. Eu não encontrei nada no artigo que falava algo superior a 24, mais de 72, mais de 48 horas. E uma pausa menor de 24 horas, só que ele não especificava em quanto tempo, e depois também realizada de forma imediata a execução da tarefa, ou até mesmo durante o treinamento. Os principais critérios de inclusão e exclusão na escolha dos artigos a serem avaliados, né? Principalmente os artigos, eles tiveram como objetivo de escolher artigos que tivessem dentro da amostra indivíduos adultos e saudáveis. Eles também analisaram o local de entrada e saída, ou seja, o local de posicionamento anatômico dos cátodos e dos ânodos, e se a partir desses posicionamentos ocorreram mudanças na performance motora. Também dentro dessa amostra foram excluídos todos os tipos de resenha, livros, teses, e também estudos com utilização de animais. A não utilização também de membros superiores ou inferiores, ou se também a estimulação transcraniana foi aplicada com combinação de outras intervenções. Aqui, só para dar uma ilustrada, o que é uma corrente contínua, né? Uma corrente com sentido único, sem alteração de valores, ou seja, se ou ela sempre vai ser positiva, ou ela sempre vai ser negativa, e ela não tem também alteração de direção. No caso aí, então, o cérebro, ou o local do corpo que a corrente vai passar, vai funcionar como um resistor, né? E alguns tipos de intervenção que foram utilizados durante esses estudos, foram utilização, em 8 estudos utilizaram somente o ânodo, em 2 os cátodos, e em 7 estudos se utilizaram ambos. O grande objetivo, o intuito era avaliar o efeito da utilização desses cátodos durante a realização das tarefas motoras. Esses estímulos, eles variavam em um período, no intervalo de 8 até 30 minutos, e em tarefas que envolvem tanto o membro superior, a estimulação ela foi aplicada somente no cerebelo lateral. E também algumas tarefas como ipsilateralidade, contralateralidade e estimulação bilateral foram também observadas nessas intervenções. Dentro das tarefas de aprendizagem, a principal busca dos estudos era buscar entender a evolução, né, de tarefas motoras, da adaptação motora com perturbação visual motora, seja em situações de tarefas de locomoção, em tarefas de alcance, trabalho de controle postural,
tarefas que envolviam algum rastreamento, ou até mesmo em alguns jogos. Mas dentro do artigo, ele não especializava qual tipo de jogos que eram utilizados. Dentro desses estudos, né, ele já dividiu em 4 grupos, né, como eu havia dito anteriormente, que são os grupos com intervalo de 24 horas ou mais, menor de 24 horas, ou aqueles que tinham a avaliação durante o próprio exercício, durante a própria tarefa, ou logo após. No grupo que teve o estudo da atividade no intervalo de 24 horas ou mais, a estimulação com os anos teve uma melhora significativa nesse intervalo de 24 horas. E, além disso, teve uma grande redução no número de erros ou no tempo de resposta com indivíduos com idades inferiores a 40 anos. Além disso, um fato que eu achei interessante, que até lá nas conclusões ele falou, eles discutiram, é o fato da idade poder afetar esses tempos de reação, a quantidade de erros durante o desenvolvimento dessas tarefas. A curto prazo, eles tiveram uma redução dos erros, mas o tempo de resposta dos indivíduos jovens se manteve sem alteração. Além disso, o tempo de resposta em indivíduos idosos foi reduzido, mas o número de erros durante a execução de determinada tarefa, não. Um fator que eu achei bastante interessante durante os estudos da aprendizagem motora imediata das avaliações é que as correntes com uma densidade de 0,03 mA por centímetro quadrado, no caso, era a menor corrente colocada sobre os indivíduos, ela conseguiu melhorar o desempenho, reduzindo a variabilidade postural e aumentando a estabilidade, quando o eletrodo-alvo foi colocado sobre o cerebelo do indivíduo. Além disso, eles tiveram ganhos de desempenho motor avaliados imediatamente após a estimulação transcraniana, em comparação com o CTD-CS-SHAN, que são aqueles grupos que eles utilizaram, que são o grupo controle, que receberam estimulações mínimas. Essas estimulações do grupo SHAN, que é uma estimulação insignificante, se eu não me engano, o valor máximo de estimulação em tempo que eles tiveram foi de 1,5 minuto, que é muito pouco comparado com os outros grupos, né, que tiveram tanto estimulação catódica, ou estimulação anódica, ou ambos, né. Os indivíduos que receberam esse tipo de estimulação sem ser insignificante, os valores mínimos foram de 8 minutos. E durante a intervenção, com a realização da estimulação transcraniana, teve um impacto variado no desempenho motor durante o treinamento da tarefa, né? Assim, principalmente nas tarefas de reação em série, ocorreram até melhoras significativas na diminuição do tempo de reação, mas mesmo assim não houve nenhuma diminuição significativa na quantidade do número de erros. Dentro da discussão do artigo, ele teve como principal objetivo determinar os efeitos da atuação dos cátodos e dos ânodos no cerebelo,
com essa estimulação transcraniana por corrente contínua e o que ela iria levar na melhora da aprendizagem motora. E aí, eles, para quantificarem essas mudanças, eles fizeram essa divisão numa escala de tempo, né? E aí, a estimulação avaliada no momento da execução da tarefa, logo posterior à execução da tarefa, nesses intervalos de 24 horas. Fator interessante, que também achei bem legal dentro do artigo, é a grande variabilidade dos locais de inserção e saída dos ângulos. Em alguns estudos, a saída chegou a ser realizada no trapézio, alguns teve variação de hemisférios, mas a grande maioria dos locais de entrada eram na região próxima ao cerebelo. Um fator assim, que também acho que pode ter influenciado os resultados é o tamanho da superfície de contato dos ânodos e dos cátodos e também a densidade da corrente, que pode também, que eu penso, pelo que eu li no artigo, ter afetado a quantidade da aprendizagem motora. Uma das principais limitações desse estudo foi o fato da utilização de diversos métodos de medição da avaliação da aprendizagem motora. Dentro do próprio artigo, ele cita que nessa revisão sistemática foram, se não me engano, 4 tipos diferentes de análises estatísticas e de cálculos para avaliação das aprendizagens. E por último, para concluir, a estimulação anodal parece ser mais eficaz na melhoria da aprendizagem das habilidades motoras a curto e longo prazo, considerando aqueles intervalos de 24 horas, e mostram que também existe um grande potencial a ser estudado durante esses estudos para melhorar a capacidade de aprendizagem individual em indivíduos considerados saudáveis e também em indivíduos que por algum motivo sofreram alguma lesão do sistema nervoso ou algum tipo de acidente, estão se recuperando de alguma cirurgia. E um dos principais fatores que ele disse que era necessário estar presente dentro dessas abordagens sistemáticas era incluir fatores que tivessem desafios durante a execução das tarefas, né? Porque, ao que indica lá, as tarefas eram muito monótonas, não tinha uma evolução durante a execução delas. E, além disso, os parâmetros de estimulação e os métodos de medição variavam muito. Variou superfície de contato do cátodo e do ânodo, variou densidade de corrente, variou também o tempo de exposição da corrente, um intervalo muito grande. Em alguns intervalos tivemos também praticamente uma variação de 52 minutos. O valor mínimo de tempo de exposição foi de 8 minutos, teve um tempo máximo até de 60 minutos. Então, não teve uma padronização nesse sentido. E a idade também, né, pode também influenciar na melhora ou não dentro da aprendizagem motora. É isso, pessoal.